ontem eu comecei a falar com vocês sobre o Levante-se com Confiança para líder cristã, mulher líder cristã, fazendo também um convite para a palestra, a palestra ou masterclass que nós vamos fazer na quinta-feira, às 20 horas do Brasil. Por isso que eu estou entrando também um pouquinho mais tarde, porque alcanço mais pessoas estando no Brasil agora. Alguém me perguntou, e quem não está no Brasil pode participar? Pode. É só você ver o horário. Aqui da Holanda é a partir das meia-noite, esse horário mais ou menos que eu vou estar começando. E ver qual é a diferença de fuso a partir da Holanda e você então pode, ou a partir do horário do Brasil, 20 horas do Brasil, 4 horas a mais para quem está na Europa, ou 3 se for Portugal ou Londres. E vocês podem participar. A condição é apenas se inscrever. E essa condição está lá na link da bio, onde vocês podem entrar e se inscreverem. O que é se levantar? Como eu falei ontem, é uma ação. Apenas falar é apenas gerar um pensamento. Mas para que as coisas se movam, é necessário você também entrar em movimento. E a partir do momento que você se levanta, o seu corpo, a sua mente, o seu cérebro diz, ok, alguma coisa está em andamento e nós vamos então nos aliar a tudo isso. E por isso é se levantar. E a confiança é justamente o sentimento que precisa permear e se levantar, que precisa embasar, para que você lembre que você está se levantando para uma ação contínua. Você está levantando-se porque você cansou de ficar sentado. Você está levantando porque quando você se move as coisas acontecem. E você está se levantando com confiança porque você está se preparando ou já se preparou para agir. E que ação é essa? É o cumprimento da sua missão, é o cumprimento do seu propósito, e que propósito não está distante de você, basta olhar para si com a percepção do relacionamento que você tem com Deus. E então, esse propósito fica cada vez mais claro. E por isso, o tema que eu gosto de trabalhar, que é autoconhecimento, o que embasa a sua liderança com propósito. Você sabendo quem você é, para onde você está caminhando, fica muito mais fácil, se eu posso dizer a palavra fácil, mas fica muito mais congruente saber aquilo que você está fazendo. E a sua missão, então, vai sendo desenrolada de uma forma menos desafiadora. Faz sentido para você? Então vamos lá. Ontem falei sobre a questão do cuidado e autocuidado, que as líderes cuidam dos outros, mas muitas vezes colocam o autocuidado lá na lista, né, das prioridades, talvez como 10º item, e está tão cansada no final do dia ou no final da semana que não cuida de si mesma. Faz o óbvio, e o óbvio precisa ser transformado em excelência, porque estando preparada dentro de si, fortalecida, então ela tem mais condições de trabalhar com as outras pessoas. Deixa eu ver aqui alguns aviãozinhos, que eu acho que faz sentido para vocês, nesse momento, ouvir sobre isso que eu vou estar falando. Então, poderia ser para qualquer pessoa? Poderia. Mas, conhecendo o pano de fundo, os bastidores, digamos assim, né, da vida de uma líder cristã, nem todos vão ter a mesma dificuldade, o mesmo desafio, mas são desafios comuns e que muitas vezes, como eu vou falar hoje sobre a questão do isolamento não voluntário, inconsciente muitas vezes, que faz com que a pessoa necessite, então, de um apoio para que possa se fortalecer, saber que tem uma rede de apoio, que realmente apoia, não apenas fica como uma rede de, digamos assim, de fofoca, né? De apenas contar o que está acontecendo, sem ter uma solução, sem encontrar um movimento, sem encontrar um movimento, vou usar muita palavra movimento, usar um movimento que lhe leve para uma outra direção, sair do poço, como muitas dizem, eu estou lá no poço, estou lá no fundo do poço, então, sair desse poço e encontrar o porto seguro.
Olha que interessante, né? Sair do poço e encontrar o porto seguro. Então, a questão do cuidado e autocuidado. O autocuidado no início da lista, porque quando você está fortalecida, então, você pode ajudar outras pessoas. Falei também sobre a questão da saúde mental e o autoconhecimento. Autoconhecimento é o meu tema, gosto demais. Me dediquei a isso durante toda a minha vida e nos últimos anos de uma forma muito especial, porque eu encontrei mais embasamento e que me deu, então, força para falar de uma forma que, quando diz assim, Osaí, vamos conversar, a conversa hoje direcionada, não fica somente aquela coisa de jogar para as coisas de uma forma que eu não tinha como ajudar, porque ficava parecendo que era a minha opinião apenas, e não era isso a questão que eu queria. Era realmente ajudar direcionando. E hoje, com uma pergunta, e é a base do nosso processo, né? Perguntas. São essas perguntas que fazem você trazer à tona a verdadeira ideia, o verdadeiro pensamento, o verdadeiro sentimento, e trabalhando isso, você então chega a uma conclusão do que pode, do que deve fazer. Então, a saúde mental aliada ao autoconhecimento. A saúde mental aliada ao autoconhecimento genuíno. Por quê? Muita gente fala de autoconhecimento, mas desconhece que para se autoconhecer é preciso uma análise profunda. Saber quem você realmente é, quais são as suas características, quais são os seus pontos fortes, onde é que precisa melhorar. E geralmente se sabe, eu tenho muito defeito, mas não baseia, não traz à tona aquilo que tem de forte em si. Ou às vezes diz, eu sou a líder, eu que mando, mas isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é quando você sabe dar nome a sentimentos. Autoconhecimento é quando você sabe dar nome às suas características genuínas, natas e as desenvolvidas. Autoconhecimento é quando você sabe e honra as suas origens. Autoconhecimento é muito mais profundo do que simplesmente dizer eu me conheço. Eu era uma dessas que andava me dizendo eu me conheço. Mas a partir das imersões que eu fiz, foi que eu comecei a ver realmente qual era a minha essência. Não era aquilo que me taxavam, não era aquilo que me chamavam, mas a minha essência é algo muito mais profundo, que à medida que eu vou continuando nesse processo de estudar, não é estudar de coisa de curso de faculdade só para ter mais diplomas, digamos assim, mas é aprofundar naquilo da psique, aquilo do espiritual, do emocional, um processo de cura interior que faz, então, reconhecer quem eu realmente sou. E isso é saúde mental, isso é trazer saúde mental. Saúde mental não é apenas trazer para a mesa, ou digamos assim, tomar todos os dias aquele coquetel de vitamina, B12, B13, sei lá mais o que, D. Isso é apenas uma parte se o seu corpo está precisando dessa química. E para ingerir essa química é necessário também exames. Então veja, a saúde mental é muito mais profunda. A saúde mental tem a ver com o equilíbrio emocional, a saúde mental tem a ver com o seu psicológico, como é que ele anda, oscilante ou estável. É claro que tem os ups e downs, mas você gerencia essas emoções dos ups e downs, para cima e para baixo, né? dos picos e vales. Você gerencia isso com sabedoria, você está sabendo gerenciar, ou você cai e fica lá prostrada, e quando se levanta, rapidamente cai de novo. Tem andado depressiva, tem andado ansiosa, tem andado com sentimentos negativos. Como é a sua comunicação? Tudo isso é um raio-x, digamos assim, da saúde mental. E há hoje, felizmente, várias maneiras de tratar essa saúde mental de uma forma efetiva. Existe o divã do psicólogo, mas existe também o frente a frente para responder perguntas que vai lhe fazer ver quais são as fontes dessa negatividade, se é a negatividade que está existindo, qual é a fonte dessa ansiedade, qual é a fonte da depressão, e você pode tratar isso de uma forma efetiva. Então, saúde mental e autoconhecimento para a liderança com propósito. E aí vem o levantar com confiança. A partir disso, você se fortalece emocionalmente e você tem, então, condições de perceber o equilíbrio espiritual e emocional. E quando eu falo de liderança cristã,
o que eu mais ouço é assim, mas a minha vida com Deus está tão boa, a minha vida espiritual está tão boa. E eu digo, ótimo. Mas como está o emocional? E é justamente aí que vem esse levantar com confiança. Olá, vocês que estão entrando. Cida, Marluce, que foi mais aqui, Zenilda. Tiver alguma pergunta direcionada para o tema aqui, levantar-se com confiança, a saúde mental, o autoconhecimento, deixem aí que eu vou respondendo. E então, lembrar do equilíbrio espiritual e emocional. E aí eu sempre volto para o autoconhecimento. O que é que você tem afirmado sobre você? Quando eu trabalho sobre isso do levantar-se, é levantar porque está fortalecida. E eu trago sempre em cena, buscando aqui o espiritual, aquela palavra de Jesus que ele disse, se creres, farás obras maiores. Se creres, e ele sempre colocaria o se creres, né? Então depende de nós, depende de mim, depende de você, eu poder se levantar e andar com a confiança. E outro texto que eu trago em cena sempre também é aquilo que Jesus falou para o paralítico. Levanta, toma tua cama e anda. Então, o sentimento que fortalece, é o sentimento bem trabalhado que fortalece e faz ter essa confiança. Então, se tratando do autoconhecimento e a espiritualidade, eu coloquei aqui, ele está ligado, o autoconhecimento está ligado à espiritualidade. É você saber de quem você qual é a sua origem. Ainda tem aquela origem da evolução, né? Eu costumo dizer que eu vim da criação divina, é aquilo da Bíblia. Então, os líderes precisam explorar como sua fé influencia suas emoções e vice-versa. Se você tem uma fé forte, ótimo. Eu não sou ninguém sem a minha fé, eu não seria ninguém sem a minha fé. Nesse trajeto de autoconhecimento, eu não seria ninguém sem a minha fé. Mas o autoconhecimento é aquilo de quais são as minhas emoções, o que me motiva e o compreendimento ou a compreensão das próprias crenças. Você já ouviu falar de crença limitante? O que é que lhe limita? O que é que tem feito você não dar um passo avante e fazer o que precisa ser feito? O que é que impede você de cuidar de você mesmo? Quem disse para você que é para você cuidar apenas do outro? E aí vem aquela análise, né? Você está gerando parasitas que ficam na sua ideia sugando de você, ou você tem trazido aquela ideia para os seus liderados de que você é tão humano quanto e precisa deles tanto quanto eles precisam de você. É sim. Pode dizer que é uma troca? Pode ser sim, porque todos nós emitimos alguma coisa e recebemos alguma coisa. E eu gosto daquela ideia, minha xícara aqui, eu gosto daquela ideia de quando o copo não está assim apenas recebendo, mas ele está um pouquinho virado, porque à medida que ele recebe, ele cede, ele dá, ele transborda. Não é o transbordar porque está sobrando, entendeu? Mas é o posicionamento que faz você entender o que é que você está deixando de forma voluntária e intencional para os outros serem nutridos e você também continua sendo nutrido. E aí tem algumas pessoas dizendo pare de estudar, e eu digo cuidado, porque quando você não se aperfeiçoa, não quero trazer o aperfeiçoamento, porque quando você não se aprofunda naquilo que você está transmitindo, essa transmissão vai ter ruídos, vai ser disfuncional. Então, você precisa, sim, sentar e estudar aquilo que é a sua base. Eu estudo muito mais sobre o autoconhecimento. E eu vejo que cada dia tem mais para que eu aprenda. E é esse aprendizado que me capacita a ajudar as outras pessoas. Porque eu sei que eu estou falando de algo, estou trazendo à mesa algo do qual as pessoas podem se alimentar e ter certeza que elas vão sair dali fartas por um bom momento, fartas e vão voltar para continuar se alimentando. Então, essa questão de que o equilíbrio emocional está aliado ao espiritual e não estão separados. E para você se levantar com confiança, é necessário que você saiba de onde você está se alimentando. Como estão gerenciando as suas emoções? E outro ponto aqui que eu sempre trouxe isso, 2 pontos para cada subpontos, né? O fortalecimento das emoções. Quando líderes se conhecem bem, e essa palavra aqui eu coloco, é para líder cristão. Se você não é,
pode retirar também algo desse momento aqui, mas traga para si de uma forma humilde, de uma forma verdadeira, de uma forma que você se dispa para que possa aprender. Eu aprendi a fazer isso. Quando eu chegava num lugar e dizia assim, eu já sei isso aqui, mas eu vim aqui só para... Então, eu saí dali, como dizendo, eu vim aqui só para manter o social. Não. Seja intencional. Se você está aqui, diga assim, eu me dispo daquilo que eu já sei e vou agora estar aberto para aprender. E eu tenho certeza que essa live vai então funcionar e vai ser efetiva para você. Então, o fortalecimento das emoções. Quando líderes se conhecem bem, conseguem enfrentar desafios com fé e confiança. E essa é a minha proposta, levantar-se com confiança. O autoconhecimento permite que elas se mantenham firmes, mesmo sob pressão, e continuem a liderar com amor e graça. Eu poderia parar por aqui, porque eu acho que isso é o tema central, né? É saber liderar com amor e graça, e a graça abundante. Hoje eu estava tocando piano, sempre tem um momento aqui que eu agora coloquei na minha agenda, tocar piano, que é um momento inspiracional para mim. É um momento que a música é muito forte na minha vida. E quando eu não canto, quando eu não murmuro alguma música, está faltando alguma coisa. Ou quando eu não ouço alguma música, está faltando alguma coisa. Então, a graça de Deus, a gente precisa exalar essa graça. Qual é a fragrância que eu coloquei em outro post, né? Qual é a fragrância que você anda exalando? Então, lembrar que a graça de Deus nos faz autoconhecer. Ele já levou sobre Jesus todos os nossos pecados, todas as surras que precisávamos levar, ele já levou e as pessoas continuam dizendo, eu estou apanhando todo dia. Vai continuar apanhando até quando? Eu estou numa luta intensa. Quando é que vai largar essa luta intensa? Jesus já levou todos os pesos, todas as amarguras, foram crucificadas nele. Então, agora, busca a mensagem da graça que você já aprendeu. E isso vai trazer, então, fortalecimento para as emoções. Então, você consegue se manter firme, mesmo sob pressão. Eu gosto da palavra desafio. Sabe por quê? Dificuldade é quando você vê ali como um empecilho e ele se coloca mesmo como um empecilho. Ele fica ali, difícil de remover. Mas quando é desafio, a pessoa diz assim, a disposição é outra. É um desafio. Então, sabe que precisa se levantar para vencer aquele desafio. E nesse levantar, ele já vem o quê? Uma ação que talvez eu precise de alguém. Então, vem para aquelas perguntas, né? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Com quem eu vou fazer se eu preciso de alguém? Ou a quem eu vou buscar? Qual é a minha motivação? O porquê, não é o porquê está acontecendo isso, mas qual é a minha motivação? Por que eu estou fazendo isso? E quando você faz essas perguntas de uma forma sóbria, sensata, emocionalmente alinhada à espiritualidade, então as respostas vêm de uma forma mais leve. E quando isso acontece, você se levantou com confiança. E o último tópico que eu gostaria de trazer, porque amanhã eu venho com outros, é o equilíbrio entre ministério e família. E tudo isso eu vou abordar na quinta-feira de uma forma bem mais diferente, de forma que você possa realmente se colocar ali, ver com a sua realidade, sair dali com decisões. E agora vem o equilíbrio entre ministério e família. É um desafio? É. E qual é o desafio? Aí vem a questão, né? Líderes cristãos que são muitas vezes esposas de pastores, ou que são missionárias, ou que são líderes, estão realmente à frente de um ministério específico na igreja. Como tem sido a vida dessas pessoas de forma pessoal? Como tem sido em família? Como tem sido com as cobranças, com as pressões diárias? Mas essas pressões, essas cobranças, vêm de fora realmente ou elas vêm de dentro? E aí vem, quando a pessoa não está fortalecida emocionalmente, o outro está cobrando, o outro isso, aquilo, o outro isso, aquilo. E quando existe uma reflexão orientada, essa reflexão traz para você o quê? O sentimento de que você não é responsável por tudo. Você lidera para que as pessoas estejam indo para a direção adequada. Todos caminham no mesmo caminho, mesmo com divergências em opinião, em maneiras de fazer. Porque aí vem, né, o perfil, deixa eu pegar aqui,
Aí vem o perfil, você vai trabalhar com pessoas que são dominantes, que têm poder de liderança. Então, assim, mas tem pessoas que estão só na minha frente me confrontando. Não, não. Talvez não é confronto, é a personalidade dela que tem muito daquilo de liderança. Então, é pegar esse líder e saber como você vai falar com ele. Aí vem a análise comportamental, como é fundamental que o líder se conheça para conhecer também, reconhecer o perfil dos seus liderados. Então, como é aquele líder, quando é aquela pessoa que está sempre batendo de frente? Será que ela está sempre batendo de frente? Ou é apenas o temperamento dela que está sempre de uma forma bruta e brusca, que precisa ser trabalhado num diamante? E aquele que sempre fala, porque fulano não me deixa falar, que é o influente, né? Fulano não me deixa falar e eu estou sempre procurando uma maneira. Então, é saber como trabalhar com essa pessoa para que você tenha a palavra, tenha uma comunicação assertiva e saiba alcançar também o coração desse liderado. Você vai ter, então, como falar. Aquele que está sempre planejando e, porque fulano chega com tudo planejado e eu não tenho maneiras. Quer dizer, você como líder está precisando de um ajuste na sua maneira de ser, no autoconhecimento, para que haja então esse equilíbrio do ministério que em casa está faltando também. Porque em casa você tem algum filho ou marido ou alguém que está debaixo do mesmo teto, que tem um perfil de liderança, ou que tem um perfil que é muito comunicativo, então a palavra vem sempre fácil, ou tem aquele que sempre planeja tudo e que não quer que mexa na sua rotina, então, e tem aquele que analisa tudo. Para tudo tem gráfico, para tudo tem tabela, tem todo sempre uma análise, então é necessário que você saiba onde você está nesses perfis, quais são as predominâncias, para saber o que precisa desenvolver de forma que você lidere a sua equipe lá no ministério, de forma que lidere também trazendo equilíbrio entre ministério e família. Esse conhecimento que eu falei precisa desde os pequenos. Você tem filhos pequenos, você precisa começar a identificar quais são as características deles e onde precisa, então, trabalhar. Então, eu vou me aprofundar mais disso, agora é só uma pincelada mesmo, né? Sobre como trazer esse equilíbrio entre ministério e família. Porque isso pode levar à solidão e isolamento. E aí vem, você é um líder que está isolado, você é um líder que diz assim, porque eu não me consigo, os outros líderes tudo tem algum defeito, e por isso que eu não participo disso, daquilo, ou se eu participo, tá sempre reclamando de alguma coisa. Tem disfunção aí. E é necessário, então, lembrar que a graça de Jesus veio para trabalhar tudo isso. E é possível, sim, trazer esse equilíbrio, trazer esse balanço, ou a palavra que faça mais sentido para você, entre o seu ministério e a sua família. Vai ficar tudo na horizontal, ou aí de forma nenhuma. Mas você está preparado para que, se cair, você saiba se levantar. E vai fazer isso de uma forma confiante. Entendeu a mensagem? É um tema que eu amo e por isso eu preparei. É um programa que eu estar já há 1 ano e meio preparado especificamente para líderes cristãos. Eu tenho falado para líderes, para empresários, para pessoas que trabalham na liderança de uma outra forma, mas esse momento é o momento para falar para você do meu coração para o seu coração, líder cristão. E não é qualquer líder cristã, é a mulher líder cristã. Por que a mulher? É o mês em que foi dedicado ao Dia Internacional da Mulher. E é um mês também que foi dedicado à esposa do pastor. E tem outras comemorações aí, tudo voltadas para a mulher. Então, eu peguei esse tema centralizado hoje, especificamente para você, mulher cristã, para que possa participar comigo dessa masterclass ou palestra, como você queira nomear. E saia dali, entendendo que existe uma proposta para conciliar vida pessoal e vida profissional. Mas o ministério do meu marido, eu entrei ali porque, né? Por tabela. Não, você não entrou ali por tabela, não. Você entrou para cumprir uma missão. E quando abraça essa missão, quando entende qual é a sua missão, aí as coisas ficam menos desafiadoras. Então, essa é a minha palavra para hoje. E eu gostaria, então, terminando sobre a solidão e isolamento, né?
a questão de que ocupar posições de destaque por tabela, como eu falei, no seu entendimento, mas é um ministério que você pode abraçar como seu ministério, como líder cristã, esposa ou não de pastor, mas que podem se sentir parte, pertencimento, né? E lembrar que o seu papel é fundamental e pode encontrar amizades verdadeiras nesse âmbito, nessa esfera de liderança cristã. E que são pessoas que têm buscado também o aprofundamento no autoconhecimento para que possam liderar com confiança. E lembrar que a dor que muitas estão sentindo, a dor da ansiedade, a dor da depressão, muito antes da pandemia, em 2000 e... esqueci o ano, 2000 e quanto foi? Coisa de uns 9 ou 8 anos atrás. Eu sempre recebia mensagens de colegas de ministério que estavam numa crise terrível de ansiedade ou crise terrível de depressão. E foi ali que eu usava o termo enfermei, mas foi ali que eu comecei a refletir como eu posso ajudar essas pessoas. Como eu me mantive, eu sabia como cuidar da minha saúde mental, fiz isso durante muito tempo, digamos assim, de uma forma, como a gente diz, como é que a gente diz? Na força bruta, né? Porque era algo que eu sempre me interessei, eu sempre busquei sobre isso. Mas nos últimos anos eu entendi que eu poderia oferecer algo para esses líderes, porque eu sabia das dores quais são. E poderia oferecer algo de forma efetiva. E hoje o que eu ofereço é justamente isso. Eu termino amanhã com uma querida colega que ela disse, nossa, eu não sabia como poderia... Primeiro, ela se recusou a aceitar o processo, porque achava que eu estava investindo um tempo que ela não merecia. Olha só a falta de merecimento. Mas depois que a gente começou, em uma semana ela viu que é uma rotina que se estabelece e que quando se mantém essa rotina, as emoções começam a se alinhar. É o olhar para dentro de si, é o autocuidado. Sempre cuidou da família, sempre cuidou da igreja, sempre cuidou da escola, sempre cuidou dos outros, mas e você? Né? Então, esse é um olhar para si. Foi aí que eu consegui, então, fazer um programa que eu já tenho, inclusive, preparado. Quem participar desse encontro e do programa em seguida vai receber esse programa de uma forma bem, sei lá como é a palavra que eu posso usar. Vai receber esse programa em forma de e-book. E o programa que a gente faz é mas vai receber isso em forma de e-book para que possa, então, saindo desse programa, continuar trabalhando na sua saúde mental. É um tema que eu amo. E eu não estaria falando aqui com essa confiança se eu não tivesse passado por isso. Então, vale lembrar que a expectativa pode ser irreal e crítica a partir do momento que você olha para si e diga, eu não tenho condições de fazer isso ou aquilo. Mas essa expectativa pode sair da perspectiva de dor e lembrar que você tem um ministério gracioso, você tem uma posição privilegiada, porque Deus lhe escolheu para estar numa posição que não é numa escola, mas é dentro da igreja. É em um âmbito onde muitas pessoas precisam ter os seus corações tocados. E eu quero então tocar o seu coração com essa mensagem, com esse preparo, para que você se fortaleça, levante e ande com confiança. Então, quinta-feira, às 20 horas do Brasil, vou estar com esse grupo que está se inscrevendo. O link está na bio, já com o link para só mesmo fazer a taxa de inscrição, e eu já pego os seus dados e lhe incluo em grupo no WhatsApp e vamos conversando por lá. Você é um líder cristão? Líder cristã? Mulher líder cristã? Essa palavra é para você. E olha, não tenha medo nem vergonha, porque a Bíblia diz que os que se envergonham, os que têm medo, estão distantes ou estão numa perspectiva de disfunção. Então tenha coragem,
haja com verdade, olhe para si com verdade, com humildade diante de Deus e diga para si mesmo, eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa ajuda. E você vai ver como você vai crescer em 3 meses ou mais que a gente vai estar trabalhando. Minha palavra então é ação. Levanta, faz inscrição, vem para quinta-feira e amanhã estou aqui de volta com vocês para falar então ainda sobre essas expectativas irrealistas e críticas e um pouco mais sobre isso da solidão e isolamento, ou talvez nem fale mais da solidão e isolamento, mas traga mais sobre as expectativas e alegrias do ministério. Uma boa noite e até amanhã.